Espaço e tempo não são só sistemas de medição. Nós podemos esquecer aquela ideia de relógios batendo sem parar ou de salas perfeitamente vazias onde as coisas simplesmente acontecem. Na cosmologia bíblica, a gente está falando de algo infinitamente mais profundo. Eles operam como forças ontológicas ativas, intencionais e, detalhe, diretamente opostas. Forças que literalmente constroem, desconstroem e moldam a fundação da própria realidade. O entendimento cósmico antigo não liga para cronômetros ou fitas métricas, mas sim para potências primordiais em constante tensão. É isso que dita como a existência se estrutura desde o comecinho de tudo. Nossa primeira parte aqui é bem direta. A oposição ontológica, o espaço e o tempo vistos como forças cósmicas. Para a gente entender essa arquitetura cósmica com precisão, precisamos deixar um pouco de lado as noções da física moderna e abraçar uma dialética puramente filosófica. Olha como o contraste primordial se estabelece de um jeito imponente. De um lado, a gente tem a figura estática de um pilar, ou de uma casa, estruturas que foram erguidas com o propósito claro de abrigar e manter uma identidade fixa e imutável. Esse é o espaço na sua manifestação passiva, a pura essência da força estabilizadora. Agora, do outro lado, vamos pensar num eixo e numa roda. Artefatos desenhados especificamente para girar, rolar, nunca ficar inerte no mesmo lugar. Esse é o tempo, a encarnação exata da força cíclica e fluida. O ponto crucial aqui é que a gente não está falando de formas geométricas inertes, tá? São representações de intenções muito ativas na tecelagem do universo. O espaço tenta desesperadamente ancorar, estabilizar tudo. Já o tempo faz a pressão oposta. Ele atua o tempo todo para criar ciclos, soltar amarras e misturar os elementos. Entrando na nossa segunda parte, espaço, a força estabilizadora, de retificação e de pureza. O espaço, rigorosamente dentro desse contexto ontológico que a gente está analisando, funciona como a inteligência que impõe a razão e a pureza sobre um caos. Um caos que, se deixado solto, seria apenas um abismo sem forma. A função primária e mais vital do espaço é construir fronteiras inquebráveis. Vamos imaginar, por exemplo, o ato narrativo de separar a luz das trevas lá nos mitos da criação. É a necessidade cósmica absoluta de separar o que é diferente, para que uma identidade clara, singular e imutável possa finalmente surgir dessa confusão toda. Sem essa força que limita, que restringe, não existiria estrutura, não existiria raciocínio lógico, nem absolutamente nenhuma coisa que a gente pudesse definir. O espaço meio que retifica o universo, sabe? Ele estabelece regras de ferro para que a vida produtiva possa tomar forma. E é simplesmente fascinante ver como esses conceitos tão abstratos ganham vida nos textos antigos através de símbolos concretos, inconfundíveis mesmo. A terra seca que rompe e emerge daquelas águas primordiais é o ato supremo dessa força do espaço, criar um fundamento totalmente sólido para combater o perigo daquele fluido sem forma. Pilares segurando pesos colossais, casas que protegem um núcleo inviolável e até mesmo ferramentas super afiadas, feitas para cortar, perfurar e delimitar materiais. Todas essas imagens muito fortes são expressões físicas e narrativas dessa mesma força incansável. Uma força que busca o tempo todo retificar, organizar e estabilizar a matéria bruta do cosmos. O que nos leva ao ponto 3. Tempo. A força transformadora da mistura cíclica e da desintegração. Mas convenhamos, uma realidade dominada só por uma estabilidade absoluta seria, por definição, petrificada e morta. Onde tem o excesso de espaço, o cosmos imediatamente invoca sua antítese, o tempo. E mais uma vez, não é o tempo do relógio, mas uma força ontológica monumental, brutal e purificadora, que age ativamente para desfazer essa rigidez. É aquele processo cíclico contínuo que vai lá e derruba os limites exatos, mistura as identidades que estavam isoladas em caixinhas e traz uma confusão estrutural que é assustadora sim, mas totalmente necessária. O tempo reverte a realidade espacial sem dó. Ele curva o que era para ser reto, solta os nós do que está amarrado bem firme e devolve o mundo civilizado para suas condições mais naturais, selvagens e primitivas. Então, o tempo acaba se materializando em símbolos de transformação que ninguém consegue parar. As águas de um dilúvio, por exemplo, são a expressão mais extrema e devastadora disso. Elas lavam, aniquilam todas as demarcações artificiais para permitir que tudo comece do zero, uma recriação total. No campo social, os anos sabáticos e os jubileus fazem exatamente a mesma coisa, dissolvendo de propósito as estruturas econômicas ao perdoar dívidas e libertar escravos, dando um reset na ordem estabelecida.
E de um jeito muito poético e onipresente, nós vemos isso nas rodas girando infinitamente pelas estradas e, claro, na música. A música não tem uma forma tangível, ela flui invisível pelo ar, quebrando qualquer barreira física, parede ou limite geométrico que aparecer pela frente. Indo para a parte 4, os símbolos ativos da criação, ferramentas de um lado, instrumentos do outro. Na nossa ação humana do dia a dia, nos trabalhos mais simples ou na arte, essa oposição fica flagrante. Vamos observar as ferramentas de construção. Aqueles implementos de ferro, pontiagudos, com foco quase cirúrgico. Eles existem unicamente para subjugar a matéria bruta. O ser humano concentra todo o seu poder e intenção ali na ponta de uma ferramenta para erguer, isolar e delimitar um espaço. A ferramenta impõe forma ao caos, simples assim. Mas em um contraste maravilhoso, a gente tem os instrumentos musicais. Tocar uma música não levanta parede nenhuma, não faz teto de proteção. A música desencadeia e liberta poderes e ciclos rítmicos. O sopro de uma flauta, a vibração de uma corda, fluem livres e acabam dissolvendo, mesmo que por um instante, aquelas nossas percepções puramente racionais e defensivas. A música atua ativamente como a encarnação vibratória da força transformadora do tempo. E aqui tem uma citação incrível do pesquisador Mathieu Pajot. Ele restringe as águas e elas secam. Ele as liberta e elas revelam a terra. Olha só, essa premissa poética e ao mesmo tempo destrutiva ilustra perfeitamente essa tese. Restringir as águas selvagens no sentido cósmico equivale ao trabalho duro que dá origem à terra seca. É a criação da ordem, o espaço confinado, purificado e retificado. Mas libertar essas mesmas águas inverte de forma drástica as fundações dessa terra num piscar de olhos. Essa liberação colossal traz consigo um ciclo contínuo de mudança, uma revolução real, que só a natureza fluida e indomável da música ou o ímpeto incontrolável de um dilúvio conseguem provocar no nosso universo. Parte 5. O Sabá. O indispensável acordo de paz mediando espaço e tempo. Se paramos para pensar bem, com duas forças tão absurdamente extremas e impiedosas lutando por cada milímetro da realidade, a superrigidez cristalizada de um lado e o liquidificador caótico do outro, o cosmos fatalmente entraria em colapso e deixaria de existir sem alguma mediação suprema. Vamos imaginar os extremos absolutos. De um lado, uma terra completamente inundada para sempre. Isso é o tempo extremo, onde não dá para construir absolutamente nada. Do outro, uma paisagem estéril, rachada, ressequida. Esse é o espaço puro, estático, sem vida e incapaz de gerar movimento. É exatamente aí, no centro magnético dessas duas tensões mortais, que repousa a síntese cósmica. A única condição matemática capaz de sustentar a vida humana, o Sabá. E se formos entender o Sabá na totalidade da sua mecânica estrutural, vamos perceber que não se trata de uma pausa passiva. Ele tem um papel duplo, de moderação existencial que é vital e incansável. De um lado, ele funciona firme como um selo divino. É um escudo que barra o estrago das águas do dilúvio ontológico, não deixando que a mudança caótica invada nosso mundo por completo e nos afogue na ausência de sentido. E, simultaneamente, com a mesma força, ele atua com um ornamento vitalizador para aliviar a gente do peso opressor do espaço. Ele garante que as regras de ferro e a razão produtiva implacável não acabem sufocando a nossa criatividade, o que é orgânico e a beleza livre da natureza. Por isso que é tão fundamental entender que, em um nível estrutural da realidade, o sabá bíblico vai infinitamente além daquela noção superficial de um dia de descanso na semana. Ele é o grande e majestoso tratado de paz oficial firmado entre a firmeza da terra e a fúria do mar. Uma mediação extremamente sofisticada que funciona em todas as escalas imagináveis da existência, desde o micro até o macro. É exatamente esse acordo invisível que nos protege o tempo todo. Ele impede que a humanidade seja lentamente esmagada até virar pó por regras inflexíveis de ordem, e ao mesmo tempo evita o pesadelo de sermos completamente diluídos no mar de mudanças infinitas. O que nos traz ao nosso sexto e último ponto, a inteligência do absoluto, e como nós compreendemos o transcendente. Quando a gente percebe que existe toda essa arquitetura profunda, invisível e até aterrorizante rodando nos bastidores da realidade, a gente bate de frente com um mistério ainda maior, porque o nosso intelecto é sequer capaz de compreender tudo isso. O filósofo Luiz Gonzaga de Carvalho Neto diz algo bem cirúrgico. A nossa tal inteligência abstrata, do ponto de vista puramente zoológico e animal, é um mecanismo completamente inútil e dispensável para garantir a sobrevivência diária. Nós não precisamos de cosmologia bíblica para caçar ou comer. Nós somos dotados dessa camada intelectual assombrosa, única e exclusivamente para conceber o que é absoluto. É a exata ferramenta existencial que deixa a gente acessar as esferas do espiritual, contemplar a ordem imutável do universo de frente e, como preço cobrado, confrontar a consciência pesada da nossa própria mortalidade.
Então, a experiência de existir através desse intelecto único opera em dois vetores colossais que cruzam a vida de todos nós. O primeiro é o eixo horizontal e profano, o dia a dia, onde a gente lida com as pressões físicas brutais da vida comum, a deterioração do corpo, o suor do trabalho e as horas passando. Mas tem também o formidável eixo vertical, sagrado, uma dimensão de pensamento que literalmente desafia a gravidade para tentar entender o transcendente. É a nossa mente tentando amarrar a nossa breve e frágil vidinha biológica aos grandes princípios estruturais, silenciosos e eternos que ditam o funcionamento do universo. E a nossa plenitude humana fica exatamente ali, se equilibrando de um jeito super precário na intersecção perfeita dessas duas grandezas. No fim das contas, a fundação de toda essa realidade que habitamos e tomamos como garantida é, na sua essência, uma guerra silenciosa e milenar. É um embate muito tenso, sustentado só por aquele frágil acordo de paz do Sabá, lutando entre os monumentos rígidos do espaço e as ondas implacáveis de desintegração do tempo. E como a nossa condição humana carrega esse peso e esse baita privilégio da inteligência abstrata, de efetivamente enxergar essa imensa matriz operando o tempo todo, o que era um problema puramente filosófico vira algo prático e urgente. A grande pergunta que ecoa através dessa cosmologia toda é apenas uma: como nós vamos escolher viver todos os dias na nossa vida sem virarmos vítimas petrificadas por uma ordem absoluta e sem virarmos fragmentos perdidos no liquidificador do caos constante?